Bom, graças a Deus eu estou tendo hoje a disposição e a oportunidade de fazer este vídeo. Agradeço de todo o meu coração aquele que tiver a paciência de escutar, de assistir este vídeo até o fim, porque eu vou tentar fazer aqui um resumo completo do livro de Apocalipse. Eu estou chamando isso de um verdadeiro curso de Apocalipse, porque esses dias eu estava assistindo um vídeo, e tem um pastor que foi consultor da novela Gênesis, São dois pastores que foram consultores da novela Gênesis, apresentada pela Rede Record, e que ele, além de dar suporte às gravações daquela novela, ele também fazia uma pregação em cima de cada capítulo daquela novela, conforme estava ali. É um sujeito bem conhecido, tem muitos seguidores, ele deve ter uma igreja, para ter seguidores como tem. E eu achei essa semana ele falando de um curso de Apocalipse, e alguém perguntou para ele assim: mas pastor, eu queria saber se por acaso, em que parte do livro de Apocalipse, os irmãos estão vendo aqui atrás de mim aquele mapa que eu tenho sempre divulgado ele, é um esquema do livro de Apocalipse. E ele dizendo assim: em que parte do Apocalipse nós estamos? Aí perguntou assim: os selos já começaram a ser abertos? Ele: não, os selos não começaram ainda a ser abertos. Eu me apavorei, eu digo assim: meu Deus do céu, como os selos não foram abertos ainda? Não, os selos não foram abertos. Eu tenho visto muita gente famosa, A fama é uma faca de dois gumes, Também a gente não sabe como é que as pessoas conseguem fama. Uns pela capacidade deles, outros pela incapacidade também, As pessoas ficam famosas por vários motivos. Mas eu fico pensando assim: será que esses doutores, esses teólogos e mestres, um homem que se diz mestre, fala uma bobagem dessa? Será que eles leram a Bíblia alguma vez? Ou eles conhecem a Bíblia como as galinhas catando milho, catando uma coisa aqui e outra ali, aí eles fazem uma teologia, e não conhecem a Bíblia? Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora: eu leio a Bíblia desde os 13 anos de idade, estudo a Bíblia desde os meus 13 anos de idade. Este ano, até o final deste ano, eu vou fazer 60 anos de vida. E desde os 13 eu estudo a Bíblia. E sempre vi que muitas partes, muitos comentários, sempre existem 2 ou 3 ou 4 interpretações conforme o entendimento daquelas pessoas. E existem partes na Bíblia que realmente são muito difíceis de compreender. Mas existem e por respeito ao trabalho, ao esforço, dessas pessoas que estudam a Bíblia, a gente não critica, a gente simplesmente entende, diz: olha, eu acho que não é bem assim e tal, tudo mais. Mas tem coisas que realmente são uma afronta à palavra de Deus, uma coisa que realmente nos deixa estarrecidos, como é que uma pessoa, um mestre, um professor de teologia, um doutor formado em teologia, pode falar uma besteira dessa, uma bobagem dessa, dizer que os selos do livro de Apocalipse ainda não foram abertos, Então eu resolvi fazer este vídeo, porque eu tenho nesse canal do YouTube uma série de 3 vídeos, que fala sobre Apocalipse agora. Mas devido à maneira como eu passei esse estudo, ele teve poucas visualizações,
né? Ali só aparece a minha voz e eu coloco um quadro depois do outro, mas não ficou muito bom. E eu pretendo fazer diferente com esse, né? Sempre, à medida que eu for falando, vou colocar em destaque algum elemento desse quadro que está aqui atrás de mim para trazer uma melhor compreensão àqueles que estão me escutando. Então o livro de Apocalipse começa com esta passagem bíblica, né? Esta passagem, né? Eu tenho esse costume de falar passagem bíblica, mas é da Bíblia, né? No livro de Apocalipse, o capítulo 1, o livro de Apocalipse começa dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então é assim que começa o livro de Apocalipse, né? Revelação de Jesus Cristo. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele já tinha, ele começou a escrever aquilo que já estava na mente dele. Ele já tinha passado por toda essa experiência de visões que ele teve ali na ilha de Patmos. Então, para começar, o livro de Apocalipse, ele é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Ele foi escrito às 7 igrejas da Ásia e a todas as igrejas daquela época, daquele tempo, e até para a nossa igreja. O Apocalipse, portanto, foi escrito para a igreja, né? Especificamente para a igreja, para os seus servos, porque é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a ele para que ele passasse para os seus servos as coisas que brevemente haviam de acontecer. Quando João começa a ter as visões ali do Apocalipse, a primeira coisa que ele vê, a primeira visão que aparece diante dos olhos de João, é a imagem de Jesus Cristo vencedor, né? Aquela imagem do Cristo vitorioso em meio aos 7 castiçais. Então ele começa, o livro de Apocalipse, ele começa então com as 7 cartas, né? São as 7 cartas que neste quadro eles aparecem aqui, né? Nesta cor meio marrom. Então essas 7 cartas, aqui começa o livro de Apocalipse, né? Ele começa a escrever. Interessante notar que quando João escreveu essas cartas, ele não mandou uma carta a Éfeso, ele não mandou uma carta para Tiatira, ele não mandou uma carta para Filadélfia ou para Laodiceia. Quando ele começou a escrever, ele mandou o livro completo de Apocalipse para todas essas igrejas. Então, a igreja de Éfeso recebeu não apenas a carta dela, mas recebeu a carta dela e as cartas que estavam falando das outras igrejas, junto com toda a revelação. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 4 ele continua dizendo: e depois destas coisas, né? Quer dizer, ele continua falando às igrejas. Depois destas coisas eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que me disse: subi para cá. Então, essas cartas do livro de Apocalipse, elas foram escritas não apenas para aquela época, mas tudo o que está escrito no livro de Apocalipse, nas 7 cartas às 7 igrejas, eram coisas que estavam acontecendo naquele momento em cada igreja. E essas cartas vieram atravessando todos esses séculos, né? Todos esses séculos, e até chegar aos nossos dias, e foi também as situações que várias igrejas, em todos esses séculos, esses 20 séculos ou 21 séculos, a igreja passou pelos mesmos problemas que passava na época de João. Por isso, outra coisa importante a respeito de Apocalipse é que
Quando o Senhor fala para ele, ele diz assim: escreve as coisas que são, né? As coisas que viste, né? As coisas do passado e as coisas que depois dessa hão de acontecer. Então o livro de Apocalipse contém um pouco de história, de fatos que estavam presentes na vida de João, na época de João, e fala de acontecimentos futuros. Então, continuando com as cartas, depois que ele escreveu, eu não vou entrar nos detalhes das cartas, isso aqui é um resumo do livro de Apocalipse, então não vamos falar o que significa cada carta, né? Não vamos, é a mesma coisa. Outra pergunta muito vazia e sem lógica e sem sentido, tem estudo que diz assim, ó, o que significam os 7 selos do Apocalipse? Bom, o significado dos 7 selos de Apocalipse. Meu Deus, o que é os selos de Apocalipse? O selo é o selo. O selo é o lacre. As visões que vão depois é que a gente vai analisar. Mas selo é selo. Não existe significado para o selo. O selo era um lacre. Não é? Então, e já vou mostrar para vocês isso aí. Então, João ouve uma voz dizendo assim: subi para cá. Subi aqui. E João vai em espírito. Então, essas visões de João é como um sonho, como as visões que a gente tem no sonho. Ele diz que ele foi arrebatado em espírito. Quer dizer, o corpo dele ficou no lugar onde ele estava e ele começou a ter aquelas visões. Então, ele foi arrebatado em espírito, né? Tipo um sonho, e ele começou a ver aquelas coisas no céu. Essa era uma visão que ele estava tendo. Chegando ali no céu, ele se depara com o trono de Deus, aonde ele descreve o trono como uma coisa espetacular, fabulosa, né, grandiosa e também muito assustadora, porque do trono vinham vozes, relâmpagos e trovões. Então era uma visão aterradora do trono de Deus, maravilhosa, né, espantosa. E ali tinha 4 animais. Isso que eu estou dizendo para vocês é porque isso vai ter uma importância no desfecho ou no decorrer desse estudo. E ali aparecia 4 animais, cada um com uma aparência, né? Aparência de águia, aparência de boi, aparência com rosto de homem, e enfim, né? E tem um outro também, uma águia voando, né? Eram querubins, né? E aí o anjo, João está tendo esta visão, e ele vê que na mão daquele que estava assentado no trono, que é o próprio Deus que está ali assentado no trono, então ele vê assentado no trono um livro na mão direita daquele que estava assentado no trono, que é Deus. No caso, vamos supor que isso daqui seja o rolo de livro, né? E embora estejam da mesma cor, mas aqui tem 7 selos, né? Aqui tem 7 selos. Acho que dá para você ver, mas são 7 selos, né? Um livro selado com 7 selos. E esse livro estava nas mãos de Deus, né? Esse livro estava então ali nas mãos de Deus. E nem os anjos sabiam o que tinha naquele rolo de livro. Ninguém sabia. Agora preste bem atenção uma coisa. Este daqui é outro ponto que me deixa assim admirado com a ignorância de quem prega e de quem ensina o livro de Apocalipse, né? Já disse que tenho todo respeito com o estudo e o trabalho de outras pessoas, porque a gente aprende com eles também, mas tem certas coisas que não fazem sentido, que são realmente uma afronta ao entendimento das pessoas. Então tinha ali um livro. Aí existem várias teorias. O que é aquele misterioso livro? O que tem aquele livro? O que tinha dentro daquele livro? Então, existem algumas religiões, algumas correntes de ensinamento, de doutrina,
que diz que aquele rolo de livro como é que diz assim, a propriedade, o documento de propriedade da terra, enfim, falam tanta coisa. Vocês já vão descobrir o que era aquele livro, né? Vocês já vão descobrir o que era aquele livro. Eu não sou de ficar enrolando. Então, eu bolei essa coisa aqui para explicar para você o que acontece. Então, João começou a chorar, porque ele queria saber o que tinha, né, naquele livro. Todos queriam saber. Mas aí uma voz de um anjo forte soou dizendo assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E aí João chorava muito, porque assim como no sonho, né, nos sonhos, se passam coisas que a gente não consegue explicar, de alguma forma João sabia que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era digno de abrir o livro e nem sequer podia olhar para ele. Então João olhou, mas ele sabia que ele não era digno de olhar para aquele livro. E então um dos anciãos diz assim para João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e ele abrirá o livro. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, para mostrar o que é que tem dentro desse livro. Então Jesus Cristo, nesse momento, há uma grande adoração a ele, porque aparece no céu a única pessoa, o único personagem capaz nos céus, na terra e debaixo da terra, o único que tem o direito de tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. Ele estendeu as mãos e Deus entregou para Jesus Cristo aquele rolo de livro. Aquele livro misterioso, aquele livro que ninguém era digno sequer de olhar para ele. E Jesus toma o livro das mãos de Deus, né? Pega em suas mãos. E então, a partir do capítulo 5, se não me falha a memória, ele começa a abrir os selos. Então, olha aí, Jesus Cristo venceu, né? Ali ele era digno porque ele venceu. E aí ele começa a abrir os selos. O que acontece com os selos? Primeiro eu vou dizer para você, vou fazer uma demonstração, o que acontece aqui. Quando o Senhor quebrava um selo, não vou entrar em detalhes também como que era aquele selo, uma parte do livro era revelada. Então, o livro estava escrito por dentro e por fora. Até era possível ver alguma coisa por fora, mas ninguém sabia o que estava dentro, escrito no livro. Então, à medida que quando ele tirava um livro, quando ele abria um selo, uma parte do livro era revelada. Então, depois ele abre o outro selo, né? E outra parte do livro é revelada. Quer dizer, João, na realidade, todos nos céus estão sendo testemunha da revelação que está havendo ali no céu. E aí ele vai quebrando os selos, né? Quebrando os selos e quebra o outro selo. E aí, são 7 selos. O livro está quase revelado, não é? E aí, depois que ele tira todos os selos, né, um por um, são 7 selos. À medida que ele vai abrindo os selos, uma parte do livro vai sendo revelada. Então, como é que alguém diz que os selos não foram abertos ainda? Faz sentido uma coisa dessa? Então, quando abriu o 7º selo, né? O 7º selo aqui, ó, ele está escrito ali, né? O 7º selo. Quando foi aberto o 7º selo, o 7º selo abriu completamente o livro. O livro foi totalmente aberto, desvendado, né? Revelação de Jesus Cristo. Este daí é o livro.
Este é o livro que estava na mão de Deus. Você tinha curiosidade de saber que livro que era aquele? Você sempre quis saber que livro que era aquele? Este aqui era o livro que estava na mão de Deus. Ele agora está nas suas mãos. Você nem eu não éramos dignos nem de olhar para ele. Mas esse livro que estava nas mãos de Deus, que foi passado para as mãos de Jesus Cristo, ele é o livro que você tem nas suas mãos. Por isso que a Bíblia diz assim, e eu nunca vi ninguém falar isso, né? Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado o que lê e o que ouve e o que lê as profecias deste livro. Bem-aventurado, você é bem-aventurado, você que lê o livro de Apocalipse, você que espera nas promessas do livro de Apocalipse, você que está escutando uma pregação a respeito de Apocalipse, você já é bem-aventurado. Porque lá no céu os anjos choraram para ver o que estava escrito, aquilo que hoje está nas suas mãos e que você pode ler, estudar e esperar com paciência e com alegria no seu coração. Então, nada de ficar inventando coisas, que aquele livro era um livro misterioso. O livro que estava na mão de Deus é o livro que está hoje nas nossas mãos. É o último livro da Bíblia, é o livro de Apocalipse. Ele está aqui, foi revelado. Agora, eu quero comentar uma coisa importante também desse vídeo, a respeito dos primeiros 4 selos, né? Os primeiros 4 selos, eu vou dispensar os outros selos, que é o do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, do cavalo preto, vou dispensar porque todas as interpretações que se dá desses 3 últimos cavaleiros estão corretas e é muito fácil de perceber, né? É muito fácil de perceber o que eles significam, né? Quando foi aberto o terceiro, o segundo, o terceiro e o 4º selo, todo mundo sabe o que eles representam. Representam guerras, fomes, peste, morte, coisas que o mundo conhece desde o princípio. A questão está no primeiro cavaleiro. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Aí vem outra coisa que é inadmissível e inaceitável. É dar qualquer revelação, qualquer estudo bíblico, qualquer curso bíblico dado por doutor, consultor de teologia, PhD, seja lá o que for, da universidade, de onde for. Se todo e qualquer estudo de Apocalipse que não coloca o cavalo branco como Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, é um estudo inútil que não vai dar em lugar nenhum. Por quê? Porque o que começa errado, vai errado até o fim. E é um péssimo começo quando existem várias teorias, vários estudos que falam que que dão ao cavalo branco o sentido de conquistas do Império Romano, que diz que é o anticristo, que diz que é a falsa paz. Eu digo sem medo de errar, são interpretações ridículas e chegam a ser uma ofensa a Deus. Porque, escute aqui, nós não podemos ignorar que quando o Cordeiro abre o primeiro selo que abre, surge um cavalo branco e um cavaleiro que está sentado sobre esse cavalo. Ele tem uma coroa, né, de ouro na cabeça, ele tem um arco, ele saiu vitorioso e para vencer. Ora, como alguém pode dar essas palavras, esses detalhes tão importantes ao anticristo? Quer dizer que o anticristo saiu vitorioso e para vencer? Quer dizer que o anticristo saiu num cavalo branco para vencer? Nós acabamos de ver que todo o céu, que João chorava, que não havia ninguém digno de abrir aquele selo,
mas existia apenas um vencedor. Só existe um vencedor no livro de Apocalipse. Só existe um único verdadeiro vencedor em todo o plano de Deus. Este vencedor é Jesus Cristo. Como pode agora aquele que venceu? A Bíblia diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. Então ele é o vencedor. Quando ele abre o primeiro livro, então ele sai vencendo e para vencer. Porque Jesus Cristo já é vencedor. Porque a primeira fase, ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás, ele venceu o demônio, ele venceu todas as coisas, e ele é o vencedor. Ele venceu na cruz do Calvário, ele venceu quando ressuscitou. Por isso ele sai na frente da revelação de Deus. Ele venceu e vencerá numa segunda etapa. Ele saiu vitorioso e para vencer. Qualquer outra interpretação que se dê a isso é um estudo inútil, que não vale a pena você perder o seu tempo quando alguém diz que aquele cavaleiro é o anticristo. Quer dizer que todo o céu, o Deus está no trono, o infinito e poderoso Deus no trono, fazendo uma revelação, e aí Jesus abre o primeiro selo. Quem vem lá? O anticristo. Mas que bobagem! Mas que tolice é essa? O anticristo não está com essa bola toda. Ele não tem a importância que se dá a ele nesse primeiro momento. E a respeito de você dizer, não, aquele cavaleiro é Jesus Cristo? É Jesus Cristo, sim. Porque lá adiante, vamos ver a mesma imagem de um cavaleiro no cavalo branco, que se chama fiel, verdadeiro, julga e peleja com justiça, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, se a única coisa importante que eu vejo quando alguém diz assim, não pode ser Jesus Cristo, porque ali são coisas personificadas, eu concordo, Ali existe a personificação da guerra, a personificação da fome, a personificação da morte. Mas você acha que o mundo está entregue a estas coisas? Não, o mundo não está entregue a essas coisas. Então, o cavalo branco é a personificação de Jesus Cristo. Ele representa o evangelho de Jesus Cristo. Ele representa a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí, ide por todo mundo. Então, aonde tem guerra, aonde tem morte, aonde tem fome, aonde tem desgraça, ali também está o cavalo branco, a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus. Ali está o Senhor, ele sai na frente. Ele sai na frente para pregar. As desgraças vêm quando a gente rejeita o evangelho de Jesus Cristo, quando a gente rejeita a palavra de Deus, quando a gente rejeita o resgate que o Senhor está nos dando. Então esse é um ponto-chave no estudo do livro de Apocalipse. Que o cavalo branco, se você não quiser dizer que é Jesus Cristo, diga, o cavalo branco representa, é a personificação de Cristo, ele é o evangelho de Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Porque aquele que está lá no capítulo 17, se não me engano, que tem uma outra visão, o cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então está aí, a Bíblia realmente, ela interpreta a própria Bíblia, E você vai ver muitos livros e até comentários bíblicos onde diz que é o anticristo. Bom, não temos como mudar isso, Mas a verdade está aqui revelada, Então, depois que no quinto selo, aí sim, nós vamos entrar por uma parte bem interessante agora. O
o quinto selo, ele representa as almas debaixo do altar. As almas que estão... Quando abre o quinto selo, João vê as almas debaixo do altar. Agora, nesse momento, nós já falamos do rolo, né? Que alguém diz que é um livro misterioso, mas esse livro é o livro de Apocalipse, aquele rolo que estava na mão de Deus e está na sua mão hoje. Já falamos do cavaleiro, né? Que é Jesus Cristo. Agora tem uma outra coisa, vamos falar da ressurreição dos mortos. Quando Jesus chega, por exemplo, para Marta ou Maria, e ele diz assim, que ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim, não temas, Maria, né? Se creres verás a glória de Deus. E Jesus fala de ressurreição, teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei que meu irmão há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Veja que os judeus, eles tinham um conceito a respeito da ressurreição. A ressurreição dos justos é uma das demonstrações mais impressionantes do poder de Deus. Porque Deus ressuscitará todos os seres humanos, desde Adão até o último ser humano que morrer antes da vinda de Jesus Cristo. Então, a ressurreição dos mortos não é uma coisa corriqueira, ela não pode acontecer de qualquer maneira, em qualquer tempo, não é? Então, quando João vê as almas debaixo do altar, as almas clamam, né? Então há um clamor daquelas almas. Até quando, ó justo dominador, tu não vingarás o nosso sangue? Então é dito para eles, aqueles, são dadas vestes brancas para eles, é dito para aquelas almas que estão debaixo do altar, dizendo assim, descansem mais um pouco, até que se complete o número dos que ainda vão morrer, e assim como vocês foram. Então, é dito para eles esperar até que se complete o número. Não existem várias ressurreições. Outro dia eu vi um sujeito da igreja presbiteriana, muito conhecido, eu não gosto de falar o nome dessas pessoas, mas eu não acreditei no que ele disse. Ele disse, não, todo mundo vai ressuscitar de uma vez só, não existe nenhuma nem duas ressurreições. Eu botei minha mão na cabeça e digo, não, esse sujeito não leu a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia. A Bíblia fala claramente de duas ressurreições, a ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios. Bem-aventurado aquele que tem lugar na primeira ressurreição. Ora, se tem a primeira é porque tem a segunda, né? Sobre estes não terá poder a segunda morte. Então tem a primeira ressurreição, a primeira morte, né? Quando a gente morre uma vez. E tem a segunda ressurreição, né? E a segunda morte. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, a ressurreição da condenação. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Então, isso vai ser muito importante, esse daqui é um ponto fundamental, na crença também, como é que se diz assim, antibíblica ou extrabíblica, de que haverá um arrebatamento secreto. Nós vamos ver, por causa, o que faz o sinal mais nítido, mais importante, a respeito do arrebatamento, é exatamente a questão da ressurreição dos mortos, né? Porque o apóstolo Paulo diz, não me lembro agora o nome do livro, mas ele diz assim, não será assim antes da ressurreição, ninguém vos engane, nós não precederemos os que dormem. De maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não podemos ser arrebatados antes que haja a ressurreição dos mortos. Então isso vai ser muito importante quando a gente chegar realmente a falar sobre o arrebatamento. Então nós estamos falando da ressurreição dos mortos. Então os mortos, desde Abel, desde Adão,
Até o último cristão que tombar na face da terra, perseguido pelo anticristo, é o que está escrito ali, quando ele fala no sexto selo que mostra as almas debaixo do altar. Eles precisam esperar, mesmo porque aqui nós vamos ver o mar de vidro, né? O mar de vidro, aonde estas almas, alguém pergunta, de onde vieram essas almas? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso eles estão ali. Então veja que é inegável que durante a grande tribulação vai haver salvação. Vai haver salvação, claro que vai haver salvação. Mas não é daqueles que ficaram. É a salvação dos próprios crentes, da própria igreja, que será perseguida, né? Que será perseguida para ser destruída pelo anticristo, mas que Deus irá guardar, né? Antes. Então, a ressurreição dos mortos é um ponto extraordinariamente grande na revelação de Deus. E a revelação de Deus diz que no último dia, né, a ressurreição do último dia, segundo Marta tinha dito, era essa daí. A ressurreição dos mortos é uma só. Deus não vai ficar ressuscitando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Por isso, para aquelas pessoas que acreditam no arrebatamento, que a gente pode ser arrebatado daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a pouco, é errado, porque Deus teria que ressuscitar todos os mortos antes da gente ser arrebatado. E a gente sabe que isso não será possível, porque é dito para aqueles que estão debaixo do altar, que eles esperem ainda, eles não podem ressuscitar antes de morrer o último cristão. É fato, isso aí é um fato. Você lê a Bíblia com atenção, até uma pessoa no colégio que sabe interpretar um texto, vai compreender o que a Bíblia está falando. Então não é questão de vir um doutor em teologia, catar uma coisa daqui, catar outra coisa dali, fazer um Frankenstein, um monstrengo Frankenstein, e apresentar para as pessoas, nós vamos subir antes, vai ficar um resto para ir depois. Absurdo. Já eu estava lendo uma outra coisa bem interessante, e eu até mostrei para minha esposa. Eu disse assim, eu fui revisar essa história do arrebatamento secreto, e aí tem uma coisa muito interessante, né? Uma coisa, no final o sujeito que está falando tudo aquilo que eu sempre aprendi na igreja, né? Que não é só uma doutrina da Assembleia de Deus, mas é uma doutrina pregada em todas as igrejas pentecostais, né? Essa é uma doutrina pentecostal, então todas as igrejas pentecostais acreditam nisso aí. E aí ele dizia assim, eu não sei em que tempo você está lendo isso, mas se por acaso a igreja já tiver subido, eu digo para você assim, olha, fica firme, não receba a marca da besta, continue crendo, seja fiel até a morte, porque Jesus vai vir. Isso é uma coisa totalmente insana, né? Ensinar uma coisa dessa, ensinar para uma pessoa que se ela não for arrebatada agora, ele está lá no céu, deixou escrito lá alguma coisa, agora vocês lutem aí, né? Para vocês, aqueles que, os muitos santos já subiram na primeira fase, né? Agora aqueles que não estavam preparados vão pagar com o seu próprio sangue. Outra heresia. Porque ninguém se salva a si mesmo. Como é que eu vou ser salvo pelo meu próprio sangue? A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você pode morrer crucificado, queimado, trucidado, despedaçado, esquartejado, de cabeça para baixo. Isso não dá a você o direito de ser salvo. De jeito nenhum, de forma alguma. A salvação é um dom gratuito de Deus, baseado no sacrifício do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Acabou a história. Qualquer outra coisa que se fale a respeito disso daí é heresia, né? Não, eles vão pagar com o próprio sangue a salvação. Isso é uma bobagem, uma coisa que não tem lógica, não faz nem sentido uma coisa dessa.
Bom, então, como eu estava dizendo, a ressurreição dos justos é uma só, e então é mandado eles esperar. Tá? Agora, a questão, uma outra parte agora que eu vou entrar agora, é na questão, agora nós vamos entrar nessa parte das trombetas, né? Tem ali as almas debaixo do altar, e aqui o sexto selo são grandes manifestações da natureza, enchente, terremoto, praga, fome, peste. O sexto selo, quando é tirado o sexto selo, ele vê todas essas desgraças que a gente está acostumado a ver no mundo: guerra, fome, terremoto, explosão de vulcão, enchentes, mortes. É o que revela o sexto selo. Aí o sétimo selo, há um total silêncio no céu. Não há revelação. Há aquela revelação que eu falei para você, né? Que quando abre o sétimo selo, está aberto toda a revelação de Deus. Então, a partir do sétimo selo, o livro de Apocalipse está totalmente aberto, e ele agora pode ser lido por todos, né? Até o fim. Ele pode ser lido, ele pode ser visto, porque há um silêncio, porque agora a revelação está ali. E o apóstolo João começa a descrever o que está, o que ele começa a ver ali. Então, uma coisa importante: em que parte dessa história nós estamos? Em que parte? O livro de Apocalipse, ele não se cumpre necessariamente neste esquema. Ele não se cumpre necessariamente, cronologicamente, da maneira como ele está aqui. A revelação do livro de Apocalipse, a única coisa certa aqui é que tem um começo e tem um fim, né? O fim, isso que você está vendo aqui, essas duas esferas representam o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, né? Ali representa o novo céu, a nova terra. Aqui nós temos o lago de fogo, né? O lago de fogo. Então, essa parte aqui a gente tem certeza que não se cumpriu ainda. Que é o quê? O milênio de Cristo, a condenação eterna e a salvação eterna. Então, isso aqui a gente sabe que isso aqui não se cumpriu, porque não se cumpriu ainda, é óbvio, né? E o começo a gente conhece. Então, em que parte da história nós estamos aqui? Impossível saber, porque todos esses sinais que você está vendo aqui, ó, essas 7 trombetas, vamos falar das 7 trombetas? Vamos falar das 7 trombetas? As 7 trombetas são o seguinte: você escutou o som de alguma trombeta? Você escutou o som de alguma trombeta tocando? Você ouviu o outro? Você sabe se aquela... Ou se você ouviu, você sabe se ela era a primeira, a segunda ou a terceira? Não. Então, o que... nós estamos... Quando o anjo tocar, essas trombetas, elas já estão sendo tocadas. Elas foram tocadas. Essas trombetas, elas foram tocadas. Nós não ouvimos o som da trombeta tocando, mas nós vimos os efeitos na terra. Assim como João viu as águas se transformarem em sangue, João viu guerras, João viu terremotos. Nós vemos desde o primeiro século cidades como Pompeia sendo destruídas. Muitas cidades foram destruídas, foram engolidas por terremotos, foram destruídas pela explosão dos vulcões. Muitas guerras, fome, peste, enchentes, quantas e quantas inundações, né, aconteceram. Então, nós não ouvimos o som das trombetas, mas essas trombetas, elas foram tocadas. Muitas dessas trombetas, não sei se até a quinta ou a sexta, mas elas foram tocadas e elas continuam sendo tocadas, porque os efeitos do toque dessas trombetas nós estamos presenciando.
Quando diz aqui, por exemplo, aqui fala sobre incêndios, que 1/3 das árvores foram queimadas, 1/3 das naus se perderam, que as águas se transformaram em sangue, que houve gafanhotos vindo sobre a terra e que muitas mortandades nós temos visto. Durante estes anos, durante esses séculos, nós temos visto, por exemplo, cenas apocalípticas, toneladas e toneladas de peixes mortos nas praias no mundo inteiro. Quando João viu essas visões, não existiam indústrias químicas, né? Não existiam indústrias químicas, não existiam navios petroleiros e coisas assim, e muitas águas foram contaminadas pelo mundo, muitos peixes morreram, muitas naus se perderam, em muitas guerras esses navios se perderam, né? Incêndios, hoje nós vemos incêndios por toda parte. Então essas trombetas, elas começaram a ser tocadas desde a época de João. Essas trombetas foram tocadas e elas continuam tocando. Tá, mas e tudo que tem descrito aqui se cumpriu? Não se cumpriu. Porque os sinais da vinda de Cristo teriam que ser presenciados por todas as gerações até o fim. Porque senão ninguém se prepararia. Por isso é normal a gente ler no livro de Apocalipse, tipo assim, eis que venho breve, que brevemente ao acontecer. Bem-aventurados os que lê, porque o tempo está próximo. Imagina se esses livros e essas profecias fossem escritas e dissessem assim, mas não se preocupe, porque está muito longe. Que são outros detalhes que a gente precisa perceber. Por exemplo, então, aqui nem todas estas coisas se cumpriram totalmente. Algumas ainda vai acontecer. Mas essas trombetas, elas já podem ter sido tocadas, né? Mas existe aqui a 7ª trombeta, por exemplo, que diz assim, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Quer dizer, isso não se cumpriu ainda, não é? Então, talvez essa 7ª trombeta não tenha sido tocada, mas isso aqui não vem nessa sequência que nós estamos vendo aqui, né? Elas vão se cumprindo, né? De forma que todas as gerações vão tendo alguma visão, algum sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo, né? Então, essa é a questão, essas coisas, porque uma das coisas que identificam a vinda de Jesus é as dores de uma mulher que está de parto. Quer dizer, quando Jesus diz assim, até hoje os crentes dizem, não, isso é o princípio das dores, o princípio das dores, o princípio das dores. Tá, e as dores vão ficar no princípio para sempre? Nunca vai vir as dores de verdade? Quando foi que começaram os princípios das dores? Desde o começo, desde João. Desde quando João escreveu o Apocalipse, tinha os princípios das dores, né? Porque as dores da questão de parto, elas vêm e voltam, vai e volta. Mas à medida que vai chegando o momento dela dar à luz, isso acontece com mais frequência. Somente agora no ano de 2021, nós vimos uma sequência louca de eventos, de chuvas, terremoto no Haiti, terremoto no México, terremoto no Chile, incêndio na Austrália, incêndio nos Estados Unidos, na Grécia, na Turquia, incêndio na Europa, né? Enchentes devastadoras na China, na Alemanha, enfim. Então parece que nesse ano de 2021 essas coisas aconteceram tudo muito de uma vez, meio que atropelando. Isso acontecia uma coisa a cada passar de anos, mas essas dores de parto, elas estão mais frequentes, elas estão mais nítidas, elas estão atropelando. Estamos realmente vivendo as dores de parto.
Desde aquele tsunami no Japão que eu venho percebendo isso daí. As duas grandes guerras mundiais foram feitas em menos de dentro de um século. Dentro de um século, apenas um século, 100 anos, aconteceram todas essas coisas. Toda essa tecnologia, tudo. Então, essas são as dores de parto. Quando Jesus diz assim, olhai, não vos assusteis, porque ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. O princípio foi lá no começo. Hoje nós estamos vivendo as dores de parto, né? As dores de parto. E eu tenho dito e acredito que nós estamos vivendo já dentro da grande tribulação, né? Essa é uma opinião minha. Eu posso estar errado, mas eu tenho direito de pensar, porque estudo a Bíblia, olho e vejo, e é assim que você tem que acreditar. Você não pode acreditar, mas falta muita coisa para acontecer. É aquele servo que diz, o Senhor tarde virá, meu Senhor tarde virá, né? Não é esse tipo. Então, esses são as dores daquela questão de parto. Bom, agora aqui, entre as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus, existe um intervalo aqui com vários acontecimentos, né, com várias coisas, que segundo a gente pode compreender na Bíblia, são fatos históricos. Por exemplo, fala da mulher vestida da lua, vestida da lua com dores de parto e que ia dar um filho, enfim. Aquilo lá são histórias, já coisas que já tinham acontecido. Fala da ira, da serpente que levou a terça parte. Aquilo dali foi um acontecimento muito, muito remoto, né? A queda de Satanás, que levou a terça parte dos anjos para si. Consigo. Então, essas coisas, elas são coisas que já aconteceram, mas que de uma forma ou de outra, elas se cumprem de outra forma. Existe uma coisa muito interessante na profecia, é que ela não é uma profecia específica para alguma coisa. Tem uma parte na Bíblia, no livro, lá no Velho Testamento, que diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, ele estava se referindo ao povo de Israel, quando foi escravo na terra do Egito, e que Deus tirou eles dali. Mas no livro de Mateus, isso é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, quando ele foge para o Egito, quando José e Maria fogem para o Egito, para salvar a vida do menino. E aí quando ele volta do Egito, né, para a cidade de Nazaré, né, que é para se cumprir outras profecias, aí diz o livro de Mateus, para que se cumprisse as escrituras, do Egito chamei o meu filho. Você vê que aquela profecia do Velho Testamento, ela tinha um duplo cumprimento, né? Ela ia se cumprir de duas formas. Da forma o quê? Se referindo a Israel, e também se referindo naquele tempo e se referindo a Jesus Cristo na época em que ele teve que fugir para o Egito, né? Que o pai dele teve que fugir com ele para o Egito. Então a profecia é assim, ela não é uma coisa estática, não é uma coisa assim. Então, por isso que muitas dessas coisas, a gente já viu as águas se transformar em sangue. Aqui, as sete taças, elas são especificamente, as sete taças são especificamente uma coisa ligada à grande tribulação, porque é a ira de Deus sendo derramada para as pessoas. As sete trombetas, não, é coisa que a gente vê acontecendo sempre. Mas as sete taças da ira de Deus, ela realmente se refere aos 3 últimos anos e meio da vida do ser humano aqui na Terra, porque é Deus derramando a sua ira sobre o mundo. Então são os 7 anjos com as 7 últimas pragas da ira de Deus. Então isso daqui sim é uma coisa que se refere especificamente à grande tribulação, aos 3 últimos anos e meio
né, da grande tribulação, porque aí, mas mesmo assim, você já vê aqui homens sendo atacados com calores intensos, né, e blasfemam de Deus. Nós já temos visto um pouco disso por aí também, né? Além das chuvas, além das chuvas, das enchentes e tudo mais, calor aí de 50 graus, 51 graus tem dado no mundo. É assim que as coisas são, né? Elas são dessa maneira aí. Muito bem, então essa parte, então em que parte nós estamos aqui? Eu diria que nós estamos na grande tribulação, nós estamos nesse pedacinho aqui, né? Essa parte aqui, né? Que eu posso botar em destaque aí para vocês, né? Nós estamos nessa parte aí, onde nós podemos ver a manifestação do anticristo, do falso profeta, as perseguições, os conflitos, né? E a igreja vivendo durante a grande tribulação. Então a igreja ainda está aí, né? Na grande tribulação. E essa é uma parte que nós estamos vivendo, mas ainda não é os 3 anos e meio ainda. Agora, quando é que isso vai acabar, a gente não sabe. É uma maneira de interpretar a Bíblia assim. Quanto a esses detalhes, ninguém sabe, né? Como a Bíblia mesmo diz, né? Desse dia e hora ninguém sabe. Mas eu sei isso, que a vinda de Jesus Cristo será assim, ó. Assim como varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus, que foi recebido acima dos céus, do mesmo modo que ele subiu, vocês vão ver ele descer. Quer dizer, quando Jesus foi subindo, os discípulos foram olhando ele. Ele virá dessa mesma maneira. Então é errado falar essa história de que Jesus vem em 2 fases, né? Uma fase para os crentes em secreto, e outra fase para os incrédulos que vão ver Jesus vindo, né? E os que não foram, vão ver. Mas para os crentes eles vão vir secretamente? Errado, porque aqui, quando Jesus subiu, né? Quando Jesus subiu para os céus, né? Ele subiu, somente quem viu ele subindo foram os crentes, que saíram jubilando, alegres, contando para todo mundo que Jesus tinha ido, mas que ele ia voltar. E esperavam que ele ia voltar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Eles saíram falando isso. Não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Né? Mas ele subiu. Quem viu Jesus subindo só foi crente, não foi incrédulo. Só tinha crente, só tinha discípulos de Cristo aqui. Né? Só tinha discípulos de Cristo vendo ele subir. E do mesmo modo que ele subiu, ele virá. E Jesus, quem mais pode falar da vinda de Jesus Cristo? Ele mesmo. Ele disse: se alguém disser a ele, eis que ele está ali, eis que ele já veio, ou que ele está dentro no interior da casa, não saia, porque todo mundo verá. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra do Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E todo olho o verá. Então, a vinda de Jesus Cristo no final da grande tribulação está aqui. Ela é exatamente dessa forma aí. Todo olho o verá. Né? Então aqui nós temos a manifestação do anticristo, a prisão de Satanás. Ele será aprisionado, né, durante 1000 anos. E aqui começa então o milênio de Cristo. Uma coisa errada também, eu tenho ali adiante um quadro que chama-se O Plano Divino através dos Séculos, onde ele mostrava o mundo sendo castigado pelas pragas, pelas taças, e a igreja lá no céu, como é que se diz assim, nas bodas do Cordeiro. Quer dizer, enquanto o mundo estava sofrendo com as pragas, com as dores, enfim, os crentes estavam bem belos lá no céu, ceando. Isso é uma coisa assim, como é que assim, eticamente difícil de acreditar. Deus não faria isso, né? Por que está havendo festa se não terminou ainda o que tem que ser feito aqui? Então, eu acredito que as bodas do Cordeiro, a festa do céu, ela será ou na Nova Jerusalém, ou no final, ou durante o milênio, né? Ou durante o milênio, mas eu acredito mesmo
como eu botei aqui nesse quadro, que é as bodas do Cordeiro, é a própria entrada na Nova Jerusalém, que isso vai durar para sempre. Então aqui existem muitos eventos aqui dentro do milênio que muita gente não sabe, mas muito dos ensinos do livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, de todo o Evangelho de Cristo, que a gente não encontra, mas que tempo que isso vai se cumprir? Isso vai se cumprir durante o milênio de Cristo, onde Jesus Cristo virá, né? Então aqui, ele está vindo aqui, mas os mortos vão ser ressuscitados no final da grande tribulação, né? Então, no final da grande tribulação, os mortos, aqueles que estavam lá adiante, né? Aquelas almas, eles vão vir para cá, e os que morreram durante a grande tribulação vão ser arrebatados. E aí eles serão arrebatados, né? Serão arrebatados aqui, os mortos são ressuscitados no final da grande tribulação. Quando tiver acabado tudo, o mundo explodido numa grande guerra nuclear, né? Então, que morrerem todos, que tiver só a poeira levantando, só a fumaça, né? Então é a hora onde Deus fala ressuscitar. Os crentes, eles serão arrebatados, e aí os que ficarem vivos, né? Verão a vinda. Então Jesus virá aqui do céu, ele virá do céu, e os que estiverem vivos serão juntamente arrebatados com os que foram ressuscitados para o milênio de Jesus Cristo. É assim que vai acontecer. E aqui diz assim, ó: e os outros mortos não ressuscitaram até que se acabaram os 1000 anos. Porque a segunda ressurreição só acontece depois do milênio, né? Como nós vemos aqui lá no final, ainda tem, no final temos o que? A batalha, a batalha de Gog e Magog, é a última batalha, né? Aqui no final do milênio, Satanás será solto. Satanás será solto da sua prisão, né? Ele será solto da sua prisão. Ele está aqui acorrentado. Então aqui ele será solto no final do milênio e sairá a enganar todas as nações. Aquelas pessoas que não fazem parte da igreja de Jesus Cristo, mas que nasceram durante o milênio, que viveram durante o governo de Jesus Cristo, ainda se revoltarão contra ele. Ainda se revoltarão contra ele. E aí vai descer fogo do céu e vai destruir todos. E Satanás será preso para sempre e lançado no lago de fogo, né? Aqui já estão, a besta e o falso profeta já estão lá dentro, né? Já estão ali. E Satanás sairá da prisão para ser lançado no fogo. Então, aqui no final, quando Deus matar, destruir toda a humanidade, que vai cercar Gog e Magog, né? Que são os 4 cantos do mundo, todas as nações da terra vão se juntar para guerrear contra Cristo. E aí é onde a gente diz assim: e ele saiu vencendo e para vencer, porque Jesus hoje já é vencedor, mas ele ainda não venceu todos os seus inimigos, né? Quer dizer, Jesus Cristo hoje é um vencedor, mas ele ainda não derrotou completamente todos os seus inimigos, e aqui eles serão totalmente derrotados. Satanás será solto e vencido para sempre, né? Então ele será vencido para sempre. Aí nós temos aqui o juízo do grande trono branco, né? Ali temos o juízo do grande trono branco. Então todos os mortos, né, que estavam aqui no inferno, né, que é a habitação dos mortos, eles serão levados, serão ressuscitados juntos com os que foram mortos aqui na batalha de Gog e Magog, serão todos ressuscitados para o juízo de Deus, o juízo do grande trono branco. Daqui eles vêm tudo para o grande lago de fogo. É aqui onde estarão toda essa humanidade. E então o povo de Deus, o povo de Deus, os crentes, a noiva de Jesus Cristo, então, entrará na Nova Jerusalém. Ali haverá as bodas do Cordeiro, que durará para sempre. E ali está a Nova Jerusalém, cidade cujo construtor, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Ali estará a igreja de Jesus Cristo,
guardada com Ele para todo sempre. Né? Estará guardada para todo sempre. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ajude, que Deus guarde, né? Se ficou alguma dúvida, você pode fazer algum comentário, você pode fazer nos próprios comentários, né? Eu creio que tentei fazer e falar o melhor. Não sei se esse vídeo ainda continua gravando. Eu faço gravando no meu celular e às vezes eu fazendo um vídeo acabo falando muito sozinho. Quando eu vou olhar no celular, aquela parte não foi gravada e eu boto tudo a perder, né? Então às vezes pode ser um trabalho inútil, mas quero agradecer de todo o meu coração pela sua companhia. Eu nunca fiz um vídeo tão longo, né, com mais de uma hora, com cerca de uma hora. Mas esse é o final, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, e aí moraremos na cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Então a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Amar a vinda de Jesus Cristo é o nosso dever, é a nossa obrigação. Eu não sei, eu não compreendo, não vejo razão, não vejo motivo, não vejo por que uma pessoa quer hoje estar na igreja como se ela tivesse, como se fosse apenas um hobby, né? Não, vamos esperar acabar a pandemia para que tudo volte ao normal. Eu estou esperando que o mundo acabe. Eu não quero que a pandemia acabe. Eu quero que esse império do mal seja totalmente destruído. Eu estou aguardando a vinda de Jesus Cristo. E todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus Cristo devem de todo o seu coração desejar esse dia. Porque aí ele está mostrando que ele ama esta vinda, que ele deseja essa vinda, que ele quer isso para si, né? E Deus há de nos guardar para sempre. Então que Deus abençoe a você que assistiu até o fim. Que Deus te guarde, te ilumine e te proteja até o fim, até aquele glorioso dia da volta de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ter assistido.